Bruce Lee. Depois, Jean-Claude Van Damme. E depois quem? Depois de Jean-Claude Van Damme, quem é o próximo? Ninguém. Por quê? A chocante verdade sobre Bruce Lee acaba de ser revelada por seu amigo Bolo Yeung, agora com 78 anos. Ele revelou uma verdade oculta antes da morte de Bruce Lee. Apesar da rivalidade em tela, partilhavam amizade profunda, e Yeung decidiu falar. Já se passaram 24 anos. Por quê? Não há ninguém mais? Onde está a próxima estrela? Ninguém surge? Por que não? São as respostas que milhões de fãs buscam há anos. Por que ele decidiu revelar informações tão explícitas sobre Bruce Lee? Veja por que os maiores produtores de Hollywood temem as revelações de Bolo Yeung. Mas antes, por favor, curtam e se inscrevam no canal. Papéis icônicos que tornaram Bolo Yeung famoso. A fascinação de Yeung por artes marciais começou jovem, cativado pela disciplina que exigiam, um misto de esforço físico e mental. Apesar de se aventurar em artes marciais, sua grande conquista foi no culturismo. A paixão de Yeung pelo culturismo era extraordinária, com uma dedicação rara. A busca por excelência física lhe rendeu o título de Senhor Hong Kong, que ele orgulhosamente manteve por 10 anos. Esta fase foi crucial, lançando as bases para o futuro. Quando Yeung fez a transição para a indústria cinematográfica no final dos anos 60, era o momento ideal para ele se estabelecer no entretenimento. A cena cinematográfica de Hong Kong estava em alta e precisava de talentos carismáticos para atrair as multidões. Yeung era exatamente o que a indústria buscava. Seus papéis iniciais, ainda que pequenos, foram só o começo. Esses papéis foram além de trabalhos, foram aprendizados. Cada papel foi chave em seu desenvolvimento, aprimorando suas habilidades e dando-lhe valioso conhecimento da indústria. Yeung as via não só como trabalho, mas como passos que moldaram sua carreira. Sua experiência no culturismo foi vantajosa para sua carreira. Na tela, seu físico musculoso e olhar intenso o fizeram natural para papéis de vilão. Ser rotulado como vilão, embora parecesse uma limitação, Yeung usou a seu favor. Ele transformou essas chances numa exibição de seus talentos, deixando uma impressão duradoura no gênero. Cada papel foi uma oportunidade para exibir suas habilidades e contribuir para sua crescente reputação. Além de seus personagens, Yeung simbolizou o poder da persistência e do esforço, inspirando quem almejava alturas semelhantes. Sua carreira demonstra o poder da perseverança, ambição e de aproveitar ao máximo os pontos fortes. O legado de Yeung no cinema de artes marciais define-se pela influência que teve no gênero, não só pelos papéis. A jornada de Bolo Yeung no cinema é uma mistura de sorte e decisões calculadas, iniciando com seu papel em Os Heróis, dirigido por Chang Che. Yeung interpretou um guerreiro disciplinado e implacável, cativando o público e especialistas da indústria. Sua capacidade de se destacar no meio de um grande elenco chamou a atenção, abrindo-lhe novas oportunidades. Após o sucesso, Yeung obteve papéis que realçavam seu físico e habilidades marciais. Em cada filmagem, seu empenho era evidente, impressionando a todos. Com o tempo, ele aprimorou a sua capacidade de expressar emoções complexas com pouco diálogo, usando a linguagem corporal, que se tornou a marca do seu estilo de atuação. No início dos anos 70, a carreira de Yeung estava em ascensão, ganhando impulso a cada papel. Realizadores e produtores eram atraídos pela sua notável presença e carisma, vendo nele as qualidades para cativar o público. Essa fama o aproximou do reconhecimento universal no entretenimento, algo que muitos buscam, mas poucos alcançam. Era quando os filmes de ação de Hong Kong ganhavam popularidade internacional, e Yeung aproveitou para deixar a sua marca além fronteiras. Suas atuações marcantes lhe renderam fãs fiéis, especialmente no Ocidente, onde seus seguidores se tornaram um público leal e entusiasta. Este período de sucesso levou a um encontro fatídico com Bruce Lee, outra lenda do cinema de artes marciais. O primeiro encontro deles foi durante as filmagens de um comercial da Winston, um local improvável, mas onde estabeleceram uma conexão profissional significativa. Lee viu logo o potencial de Yeung, notando qualidades que muitos outros não viram. Sua relação profissional aprofundou-se durante o trabalho em Operação Dragão, filme que é um marco na carreira de ambos.
A ascensão de Young nos filmes de artes marciais foi por eventos afortunados e ligações estratégicas, não só por suas habilidades de atuação. O seu papel inicial de destaque em Os Heróis não serviu apenas como um trampolim para a sua estreia, mas também como um modelo para os tipos de papéis que continuaria a desempenhar, papéis que dependiam muito da sua destreza física, em vez de uma vasta gama de capacidades de atuação. Cada papel posterior ecoava essa fórmula, reforçando a imagem de personagem poderoso e imponente. Apesar das limitações, Young capitalizou suas características, criando uma persona ameaçadora e cativante para os espectadores. Sua estratégia ia além de aceitar papéis baseados em seu físico. Era sobre aproveitar oportunidades para manter e expandir sua presença na indústria. Esta abordagem, embora eficaz, realça a superficialidade na fama dos atores, valorizando a aparência em detrimento da profundidade de atuação. Com a carreira em ascensão, um encontro com um artista marcial lendário o destacaria ainda mais. Como Bruce Lee influenciou a carreira de Bolo Yeung. Conforme Young progredia em sua carreira, sua relação com Bruce Lee também teve um papel crucial. A orientação de Lee e o sucesso dos empreendimentos colaborativos impulsionaram Young, sublinhando a relevância das ligações para alcançar e manter o sucesso na indústria do entretenimento. Sua parceria mostrou a importância das relações em campos competitivos como o cinema de ação. É claro que seu sucesso veio tanto do uso estratégico de sua imagem e contatos quanto de seu talento de ator. Sua história é um exemplo claro de como fatores externos, aparência, timing, conexões, podem moldar uma carreira às vezes mais que o talento individual. Essa visão pode parecer simplista, mas oferece uma perspectiva realista do estrelato, especialmente em gêneros como artes marciais, onde a habilidade física supera a profundidade dramática. Filmar Enter the Dragon mudou a vida de Bruce Lee e Bolo Yeung, mas por razões distintas. Para Lee, este seria o seu último filme. Ele morreria inesperadamente, tornando-se uma lenda das artes marciais. Para Yeung, o filme iniciou sua carreira internacional. O sucesso do filme deu-lhe mais papéis e uma carreira importante no cinema. Em Enter the Dragon, Yeung foi o braço direito do vilão principal. A luta dele com Lee é famosa pela precisão, sendo uma das melhores coreografias da história do cinema. Esta cena destaca o contraste entre os movimentos ágeis de Lee e a força imponente de Yeung. Lee, conhecido pelo seu perfeccionismo, envolveu-se na criação de cada sequência, garantindo que o movimento fosse impactante e significativo na história. Yeung aplicou sua experiência em culturismo e artes marciais, aprimorando as cenas com sua compreensão de movimentos complexos. Pode surpreender que, apesar da intensa rivalidade em tela, Lee e Yeung eram amigos fora das câmaras. Essa conexão pessoal contribuiu para a química mostrada nos seus confrontos de cinema. A ascensão de Bruce Lee à fama teve detalhes notáveis. Nasceu no Seul em 1940, não em Hong Kong como muitos creem. Mudou-se para Hong Kong durante a sua infância, quando seus pais se mudaram para lá. A entrada de Lee no cinema foi pelo pai, um cantor de ópera cantonês que usou sua influência para o introduzir à atuação ainda jovem. Lee apareceu como substituto de um bebê americano em Golden Gate Girl, marcando extraoficialmente sua entrada no cinema. Ao contrário de Lee, o início de Yeung no cinema foi menos direto. Inicialmente fisiculturista, Yeung aventurou-se na atuação depois, marcando-se com Operação Dragão. Esse contraste significativo destaca os diferentes caminhos que cada ator percorreu para alcançar a fama. O caminho de Lee foi determinado pelo envolvimento da família no entretenimento, dando-lhe acesso inicial ao cinema e amplas chances de atuar. A jornada de Yeung, por sua vez, começou após se estabelecer em um mundo bem distinto. Analisando suas histórias após Operação Dragão, é claro que, embora o filme abrisse portas para Yeung, para Lee, seria seu ato final. A dualidade dos seus destinos, a ascensão de Yeung e a morte precoce de Lee, destaca a natureza imprevisível da indústria do cinema. Um único projeto pode ser um enorme avanço para um ator e, ao mesmo tempo, o auge final para outro. A escalada de Bruce Lee ao pináculo do cinema foi como uma dança intrincada, mas sua história continha as marcas das narrativas de êxito tradicionais de Hollywood.
Desde cedo, Lee praticava artes marciais, começando seu treino de Wing Chun aos 13 anos com Ip Man. Seu treino não se resumia à luta, também estudou filosofia na Universidade de Washington. Lá, ele criou sua própria arte marcial, o Jeet Kune Do, que priorizava a praticidade, adaptabilidade e velocidade, diferenciando-se dos estilos mais rígidos e tradicionais da época. A carreira de Lee como professor, iniciada em Seattle e expandida para Oakland e Los Angeles, o posicionou na elite de Hollywood. Foi uma jogada estratégica de Lee, que o inseriu entre celebridades, ensinando-lhes artes marciais, obtendo acesso inicial à indústria do entretenimento. Seu primeiro papel de destaque foi como Kato na série de TV O Besouro Verde. Aí, ele mostrou suas habilidades em artes marciais, mas a série, que durou só 2 anos, limitou o impacto do papel na carreira dele no ZWA. No entanto, o papel lhe trouxe popularidade surpreendente em Hong Kong, fazendo-o uma estrela em seu país natal. Contudo, Hollywood continuou a escalá-lo para papéis asiáticos estereotipados. Frustrado com os papéis limitados e estereotipados disponíveis nos Estados Unidos, Lee tomou a decisão prática de voltar para Hong Kong. De volta a território familiar, ele rapidamente conseguiu um papel em O Dragão Chinês, um filme que bateu recordes de bilheteira e o tornou figura proeminente no cinema asiático. Após esse papel, ele continuou com êxitos em A Fúria do Dragão e O Voo do Dragão, onde foi ator, argumentista e realizador. Os filmes superaram seus trabalhos anteriores e a memorável cena de luta com Chuck Norris em O Voo do Dragão é lembrada pela mestria marcial e direção inovadora. Nos bastidores deste filme, surgiu uma amizade profunda levando a um momento-chave na história das artes marciais e a vida curta, mas poderosa, de Bruce Lee. O triunfo final de Lee foi com O Dragão Ataca, colaboração dos Acing Saiwa e Hong Kong. O enorme sucesso do filme, que arrecadou mais de 200 milhões de dólares globalmente, estava prestes a impulsioná-lo a um novo nível de estrelato. Tragicamente, Lee morreu no mesmo ano, aos 32 anos. A sua morte súbita gerou grande controvérsia e especulação, adicionando uma camada de tristeza ao seu legado. Ao longo da carreira, Lee foi mais que um artista marcial. Ele desafiou e transformou as representações estereotipadas de atores asiáticos em Hollywood. Seu impacto foi além da indústria do cinema. Tornou-se um ícone cultural, personificando a luta contra os estereótipos racistas do cinema. A vida de Lee foi uma mescla de grandes êxitos e perdas intensas, que ressaltam os custos pessoais frequentemente ligados a mudanças culturais e de entretenimento pioneiras. Sua história é um lembrete comovente da natureza traiçoeira da fama e das duras realidades da indústria do entretenimento, mostrando sua capacidade de superar dificuldades e explorar novos caminhos. Sua influência duradoura continua a ser admirada e analisada, mostrando sua rara combinação de talento, ambição e busca incessante por autenticidade artística. O último dia de Lee parecia rotineiro em Hong Kong, discutindo um possível papel em seu próximo filme, O Jogo da Morte. Ele passou a manhã com o produtor, rotina para projetos futuros. Mais tarde, visitou o apartamento de Betty Ting Pei, atriz taiwanesa. Lee tinha dores de cabeça, sinais de problemas de saúde que não devia ter ignorado. Na casa de Betty, com a dor piorando, ela ofereceu um comprimido para aliviar. Este comprimido, com um tranquilizante, visava aliviar a dor. Confiando no gesto dela, Lee tomou o remédio e decidiu descansar. O que parecia um breve cochilo virou algo bem mais sério. Quando a hora do jantar se aproximou e Lee não apareceu, Betty foi ver como ele estava. Sem reação, ela entrou em pânico e ligou para o produtor dele. Ele chegou rápido, mas não conseguiu acordar Lee. Chamaram um médico que o tentou reanimar por 10 minutos, mas Lee permaneceu inconsciente. Foi levado ao Hospital Queen Elizabeth, mas tragicamente, declarado morto à chegada. Sua morte súbita chocou o mundo e entristeceu milhões de fãs que o admiravam por seus filmes de ação e sua proeza marcial. A autópsia revelou que Lee morreu de um edema cerebral agudo, uma condição grave em que o cérebro incha rapidamente. Esse inchaço resultou de uma reação adversa aos ingredientes do comprimido, agravada pelo tranquilizante. O inchaço cerebral é perigoso, comprimindo o órgão contra o crânio, esmagando vasos e estruturas vitais do cérebro.
Essa pressão interrompe o fluxo sanguíneo, reduzindo o oxigênio no cérebro, causando danos irreversíveis, ou, como em Lee, a morte. Há muitas razões para o edema cerebral ocorrer, como ingestão de medicamentos, lesões na cabeça, AVCs, tumores cerebrais, infecções como encefalite e meningite e problemas como cetoacidose diabética relacionados a doenças metabólicas. O edema cerebral de alta altitude é um tipo, ocorrendo acima de 4.000 metros e causando graves sintomas neurológicos se não tratado. Sintomas de edema cerebral podem variar em gravidade, mas incluem dores de cabeça, náuseas, vômitos, alterações de visão e estado mental. Sinais precoces são sutis: sonolência, raciocínio lento, mudanças de personalidade e problemas de memória. Em casos graves, pode ocorrer subida súbita da pressão e dificuldade em respirar. Geralmente, para diagnosticar o edema cerebral, os médicos examinam o histórico do paciente, realizam o exame neurológico e utilizam testes de imagem, como tomografia computadorizada e ressonância magnética. Estas técnicas ajudam a determinar a extensão e a causa do inchaço. Às vezes, é preciso um dispositivo especial para medir a pressão dentro do crânio. O tratamento para o edema cerebral foca-se em reduzir o inchaço e tratar a causa principal. As intervenções incluem administrar corticosteroides para reduzir a inflamação, diuréticos como manitol para diminuir o acúmulo de líquidos e solução salina hipertônica para extrair água do cérebro. Em casos mais críticos, podem ser necessárias opções cirúrgicas, como remover parte do crânio para aliviar a pressão, fazer um furo para drenar o líquido do cérebro ou tentar redirecionar o fluxo do líquido. Tratamentos não médicos também são importantes. Elevar a cabeceira da cama pode diminuir a pressão intracraniana. Manter o ambiente calmo e com pouca luz também evita que o paciente fique agitado. Além disso, é crucial monitorar os níveis de fluidos e eletrólitos, bem como controlar a temperatura corporal com antitérmicos e garantir um fluxo de ar adequado para controlar os níveis de dióxido de carbono. Este evento repentino e estranho mudaria para sempre o cinema de artes marciais, trazendo consigo uma mistura de grande sucesso e profunda tristeza. O que sabemos sobre o edema cerebral fatal de Bruce Lee? A morte de Bruce Lee expõe um problema maior nos cuidados às celebridades na saúde e entretenimento. A fama de Lee influenciou o tratamento superficial de sua condição e as escolhas de identificação de sintomas. As reações das pessoas à sua volta, da atriz que lhe deu um comprimido de venda livre e as tentativas ineficazes de reanimá-lo, revelam falta de preparo e supervisão médica. A morte prematura de Bruce Lee por edema cerebral levanta sérias questões sobre se uma intervenção médica precoce poderia ter salvo sua vida. O edema cerebral pode ser tratado de várias formas: diuréticos para reduzir fluidos, esteroides para inflamação e salina hipertônica para remover excesso de fluido das células cerebrais. Estes tratamentos são mais eficazes se administrados cedo, gerando dúvidas se um cuidado médico rápido mudaria o desfecho de Lee. Intervenção médica imediata era crucial e mostraria maior preocupação. Devido aos estilos de vida luxuosos e ao intenso escrutínio público, celebridades enfrentam pressões que comprometem seus cuidados de saúde. A morte da atriz Natasha Richardson, que teve complicações de lesão cerebral agravadas por edema cerebral, destaca este problema. A sua situação foi complicada por um hematoma epidural, que é uma hemorragia entre o crânio e o revestimento externo do cérebro. A morte de Lee impactou a indústria do entretenimento, afetando profundamente pessoas como Bolo Yeung. Yeung frequentemente relata como o caráter e o domínio das artes marciais de Lee influenciaram sua vida e carreira. Lee foi um ícone e mentor de Yeung em Enter the Dragon, partilhando seu Wing Chun, arte marcial focada em combate próximo e respostas rápidas. Yeung aprendeu lições de equilíbrio, velocidade e precisão que considerou inestimáveis de Lee. Ao refletir sobre Lee e seu trágico fim, notamos como a saúde das celebridades é tratada. São as celebridades só artistas que devem nos entreter? Ou há real preocupação com a saúde deles que iguale a atenção pública? As mortes de Lee e Richardson são lembretes importantes das vulnerabilidades de suas imagens públicas. Elas realçam a reavaliação da gestão da saúde de celebridades, destacando a necessidade de cuidados médicos rápidos e eficazes, muitas vezes ignorados sob pressão.
Em um dia de filmagem de Operação Dragão, filme ousado que desafiou Bruce Lee, suas habilidades foram postas à prova, exigindo que ele correspondesse às expectativas do roteiro. Bolo Yeung lembra que Lee aceitou o desafio calmamente, e uma briga começou num canto do estúdio, rapidamente juntando uma multidão para assistir. Um dos figurantes atacou Lee, mas logo se arrependeu quando Bruce, com incrível velocidade, o socou na cabeça. Espectadores e desafiante ficaram chocados com a velocidade e precisão de Lee, mas ele não comemorou. Em vez disso, Bruce se ofereceu para ajudar o figurante a melhorar sua técnica de luta. Yeung também destacou a ênfase de Lee na dieta para boa forma física. Embora muitos atribuíssem as habilidades de Lee ao treino, ele as creditava à sua dieta, rica em alimentos integrais e proteínas. Ele cuidava muito do corpo, acreditando que a alimentação afetava o desempenho. Yeung foi influenciado por Lee e manteve uma dieta rigorosa, essencial para sua identidade no cinema de artes marciais. Após a morte de Lee, Yeung virou um nome conhecido no cinema de artes marciais, lembrado por seu físico imponente e representações autênticas. A sua dedicação em manter a condição física era semelhante à de Lee, enfatizando a importância da dieta e do treino vigoroso. Isso manteve Yeung em ótima forma e o ajudou a honrar o legado de Lee, promovendo seu estilo de vida disciplinado. No entanto, os detalhes da morte de Lee continuam a ser um tema controverso entre os seus fãs. Relatórios dizem que morreu de causas naturais, mas fãs não acreditam. Sugerem que a morte de Lee não foi acidental, mas sim orquestrada. Uma teoria popular diz que Lee tinha conflitos com as tríades chinesas. Segundo a teoria, Lee se recusou a pagar a extorsão das tríades e, em retaliação, disfarçaram sua morte como natural. Fãs creem que a fama e influência de Lee o tornaram alvo de grupos poderosos. As tríades chinesas, uma rede de organizações criminosas, têm uma longa história que remonta ao século XVII. Inicialmente, esses grupos, como a Hongmen, eram sociedades secretas que buscavam derrubar a dinastia Qing e restaurar a Ming. Essas sociedades seguiam condutas rígidas e consideravam cada membro um irmão, o que definiu sua hierarquia e comportamento. Com o tempo, viraram entidades criminosas mais organizadas, envolvidas em várias atividades ilícitas. Durante a dinastia Qing, as tríades surgiram como grupos patrióticos, resistindo à interferência estrangeira. Contudo, com o enfraquecimento da dinastia Qing, iniciaram atividades revolucionárias. Foram recrutados pelo Kuomintang na era republicana para atacar inimigos políticos. O Green Gang, uma tríade proeminente, participou do massacre de 1927 em Xangai, matando membros do PCC. Após a morte prematura de Lee, há ainda muito a descobrir, e alguns eventos levantam dúvidas até hoje. A influência oculta de grupos criminosos sobre as celebridades. Após a criação da República Popular da China em 1949, o governo reprimiu sociedades secretas, forçando membros das tríades a fugir para Hong Kong, Macau e Taiwan. Nessas regiões, continuaram suas atividades com tráfico de drogas, extorsão, jogo e prostituição. Em Hong Kong, grupos como Sun Yee-on, 14K e Wo Xing-wo ganharam destaque, tornando-o o centro das operações das tríades. Em Hong Kong, as tríades tiveram inúmeras atividades criminosas. Eles extorquem negócios locais, controlam o tráfico de drogas e se envolvem em conflitos violentos com gangues rivais. A cidade murada de Kowloon foi reduto das tríades até sua demolição no início dos anos 90. Esta área sem lei era um refúgio para esses grupos criminosos. O governo britânico em Hong Kong não interveio na cidade murada de Kowloon, permitindo o crescimento livre das tríades. Prosperaram onde a interferência das autoridades era mínima, lucrando com empreendimentos ilegais. Nos anos 60, havia 60 tríades em Hong Kong, com uma em cada 6 pessoas supostamente associada a esses grupos. Apesar de repressões, as tríades adaptaram-se e continuaram as operações. Diversificaram em lavagem de dinheiro, fraude e tráfico humano. A polícia de Hong Kong criou o Gabinete de Crime Organizado e Tríades, mas a influência persiste. Estima-se que existam hoje em Hong Kong até 100 mil membros ativos das tríades.
A cultura das tríades invadiu a mídia, com filmes, obras de arte e videojogos retratando suas atividades. Essas aparições imortalizaram as tríades no imaginário popular, dificultando conter a sua influência. A adaptabilidade das tríades e a manutenção das suas operações em diversas regiões e climas políticos sublinha a sua resiliência como organizações criminosas. Elas vão além de Hong Kong. Em Macau, envolvidas na indústria dos cassinos, usam-na para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. Da mesma forma, em Taiwan, envolveram-se em atividades criminosas semelhantes, explorando o ambiente local para expandir a sua influência. A teoria do envolvimento das tríades na morte de Bruce Lee persiste, mesmo sem provas. Esta controvérsia reflete a desconfiança pública nas explicações oficiais. A especulação sobre a morte de Lee realça um tema comum na vida de figuras públicas. Quando suas mortes são súbitas e inesperadas, o público busca explicações além do que é relatado. A busca por outras explicações é motivada pela desconfiança nas autoridades e pela crença de que as verdadeiras causas desses eventos trágicos estão sendo ocultadas do público. A ascensão de Bruce Lee à fama atraiu a atenção de grupos criminosos, que exigiam parte dos lucros de seus filmes. Essas teorias sugerem que, ao negar dinheiro a esses grupos, Lee virou alvo de suas ações criminosas. Alegadamente, este grupo podia orquestrar ações elaboradas e adulterar a medicação de Lee, trocando os comprimidos para dor de cabeça por algo mortal. A ideia de uma organização criminosa executar uma operação tão precisa e secreta, fazendo um assassinato parecer um acidente médico, não é rebuscada, dadas as suas capacidades e motivações. Defensores da teoria apontam aspectos suspeitos do último dia de Lee. Afirmam que a atriz, onde Lee passou as últimas horas, fazia parte de uma conspiração contra ele. Alguns sugerem que Betty, a atriz, foi usada para atrair Lee para um local vulnerável onde ele pudesse ser facilmente envenenado. As declarações inconsistentes e vagas de Betty sobre a morte de Lee aumentam a suspeita sobre seu envolvimento. A investigação da morte de Lee foi concluída rapidamente, com autoridades aceitando a declaração de morte acidental sem questionar. Segundo os que acreditam nesta teoria, estas circunstâncias sugerem que a verdadeira causa da morte de Lee foi encoberta por pessoas poderosas, capazes de manipular a situação. Além disso, disse que Lee ofendeu pessoas influentes do cinema ao abrir a sua própria produtora, em vez de trabalhar para estúdios estabelecidos. Alguns creem que a indústria de cinema da época estava sob a máfia local, que exigia lucros de todas as produtoras. Lee e seus colegas teriam sido pressionados por esta máfia. Ao eliminar Lee, o grupo criminoso poderia ter avisado outros na indústria para não os desafiarem. Essas teorias também sugerem que a violência contra Lee não foi um incidente isolado, mas parte de uma campanha maior para intimidar sua família. A teoria se estende ao filho de Lee, Brandon, cuja morte, anos depois, é vista como parte de um padrão de perseguição. Esta segunda tragédia é usada para alegar um esforço coordenado para controlar e intimidar celebridades, assegurando que ninguém desafiasse a autoridade da máfia na indústria do entretenimento. Embora especulativas e sem provas, essas teorias refletem ceticismo contra as versões oficiais das autoridades. Alimentam uma narrativa de desconfiança e suspeita sobre mortes inesperadas de celebridades. Tal ceticismo reside na crença de que a indústria e suas figuras poderosas podem ocultar eventos para proteger seus interesses. No caso de Bruce Lee e do filho, a persistência destas teorias realça o desejo público por uma investigação mais aprofundada e maior transparência em casos duvidosos. Essa controvérsia e as discussões geradas revelam a profunda preocupação pública com a justiça e a verdade, especialmente em casos de figuras famosas, cujas vidas e mortes são intensamente escrutinadas. A verdade sobre a morte de Bruce Lee vai além do declarado? Há algo mais profundo que tentam esconder? O que pensa das revelações de Bolo Yeung? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e assinar para mais histórias fascinantes como esta.